E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renan, professor aqui do Parabólica. Vamos estudar mais Vargas. A gente está indo quase para o fim do nosso PDFzinho aí de questões de Vargas. Deixa aí nos comentários se vocês estão achando produtivo, se vocês estão gostando de fazer, porque é preciso fazer questões. A gente aprende muito respondendo questões sobre a época e eu não me canso de fazer questões de Vargas, porque, como eu falei para vocês, cobra muito. Não cai, despenca, não é isso? Olha só, já estou com o meu celular, convido vocês a me seguirem nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para acompanhar, tá dando uma coceira na orelha. Para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, acompanhar aqui as nossas atualizações, as nossas aulas, tem coisa pra caramba, já temos conteúdo pra caramba e tem muito ainda por vir aí ao longo do tempo. E também curtir esse vídeo que dá aquela força, né, dá aquela ajudada no nosso canal aqui, né? Gente, estou aqui, vocês já estão vendo a questão na tela, lembrando que para quem está chegando agora, eu tenho que falar isso sempre, tá? Mas é importante. O PDF das questões de Vargas está aí na descrição, vai lá e baixa ele, responde aí, e a gente está respondendo bastante aí, né? A gente está fazendo aí mais de 2 vídeos por semana respondendo, de 2017 até 2012. A gente está no ano de 2015, a última questão de 2015, que é a questão 12 que está no PDF. Vamos lá, gente. Olha só, é uma questão basicamente indireta sobre Vargas. Vocês vão perceber por quê. Mediante o Código de Posturas de 1932, 32 já é o início da Era Vargas, governo provisório, o poder público enumera e prevê para os habitantes de Fortaleza, no Ceará, uma série de proibições condicionadas pela hora. Após as 22 horas, era vetada a emissão de sons em volume acentuado, o uso de buzinas, sirenes, vitrolas, motores ou qualquer objeto que produzisse barulho seria punido com multa. No início dos anos 40, o último bonde partia da Praça do Ferreira às 23 horas. Quer dizer que nos anos 40, o último bonde, porque fazia barulho, lá em Fortaleza, ele saía, qual é o horário? 11 horas da noite às 23 horas. Depois não tinha mais por conta do barulho. Era Vargas, hein, gente? Então, reparem que o texto ele começou falando em 32, que é governo provisório, depois ele chegou nos anos 40, que já é a ditadura do Estado Novo. Quer dizer que essa lei aí do silêncio em Fortaleza continuou. Como Fortaleza, está dando exemplo de Fortaleza, mas pode ser outras cidades também, muitas capitais brasileiras experimentaram, na primeira metade do século XX, um novo tipo de vida urbana, marcado por condutas que evidenciam uma... Esse tipo de vida urbana é marcado por condutas que evidenciam o quê? Por que é uma questão indireta? Porque não está citando necessariamente Vargas, vocês percebem? Mas é o período do governo de Vargas, né? O contexto é o governo de Vargas, por isso que eu coloquei essa questão aqui. Evidencia o quê? Alternativa A, a experiência temporal, regida pelo tempo orgânico e pessoal. B, experiência que flexibiliza a obediência ao tempo do relógio. Experiência C, relação de códigos que estimulam o trânsito de pessoas na cidade. Alternativa D, normatização do tempo com vistas à disciplina dos corpos na cidade. E alternativa E, cultura urbana, capaz de conviver com diferentes experiências temporais. Para pensar, gente, para pensar sobre uma lei que está sendo feita para poder definir o horário aí, né? A questão sonora, que começa lá em 32, aí o texto fala até 1940, a década de 40, né? Para pensar, eu falo para vocês, pausa o vídeo, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Ó, normatização, é isso mesmo? Do tempo com vistas à disciplina dos corpos na cidade. Normatizar significa colocar normas, tá? Os corpos na cidade, os objetos, as pessoas que estão transitando na cidade agora têm normas. Tem a ver com Vargas, porque Vargas, nos anos 40, por exemplo, é um ditador. E é um ditador que prega a ordem, certo? Então, por exemplo, uma festa de madrugada é uma festa que não é bem vista por um governo que é um governo extremamente repressor. Por isso que tem ligação com Vargas. Agora, vamos ver as outras aqui, como, por exemplo, para a gente poder saber que não são as corretas, né?
Alternativa A diz experiência temporal regida pelo tempo orgânico pessoal. Quer dizer que o seu corpo, o tempo orgânico da própria pessoa que comanda, não, são normas impostas. O teu tempo orgânico pouco importa nesse processo. Alternativa B diz experiência que flexibiliza a obediência ao tempo do relógio. Não flexibiliza nada. O relógio é concreto. Ele diz pra gente, vai ser assim, ó, o último bonde é às 23 horas, então não tem flexibilização do tempo, certo? Alternativa C diz relação de códigos que estimulam o trânsito de pessoas na cidade. Estimular, não. Olha só, inibe o trânsito de pessoas na cidade. Ó. E a alternativa E diz cultura urbana capaz de conviver com diferentes experiências. Diferentes não, é uma experiência, é o que o relógio está falando, é o que a norma está falando, é o que a lei está dizendo. Você segue ou você vai ser preso. Entenderam? Então tem ligação com a Era Vargas, sim. É uma questão do período da Era Vargas, que foi. A própria questão fala que foi adotada em várias cidades, e tem ligação com essa ordem proposta pelo governo Vargas, tá? Vamos então partir para a próxima questão, é a questão 13 agora, não é isso? Que é uma questão interessante também. Bora lá, gente, vocês já estão vendo ela aí na tela. Questão agora de 2014, Estatuto da Frente Negra Brasileira, FNB. Artigo 1º. Fica fundada nesta cidade de São Paulo para se irradiar por todo o Brasil a Frente Negra Brasileira, união política e social da gente negra nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, os direitos históricos dos negros, em virtude da sua atividade material e moral no passado, para a reivindicação de seus direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. Então, é o artigo da fundação de um movimento, né, do movimento social e político, que é a Frente Negra Brasileira. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, né, então é uma lei já oficial, em 1931. Olha só, em 31 é importante saber essa data. Tá? É importante sempre ler a descrição, não, a legenda, né? A referência do texto, porque ali você consegue algumas informações. Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 1937, a Frente Negra Brasileira caracterizava-se como uma organização, então ela foi fundada em 31, foi publicada no Diário Oficial de São Paulo em 31 para espalhar pelo Brasil e foi fechado em 37 quando o Vargas virou uma ditadura. Por quê? É só vocês ligarem, ó. Alternativa A. Então ela foi caracterizada como uma organização que o quê? Política, engajada na luta por direitos sociais para a população negra do Brasil. B. Beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição. C. Paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais. D. Democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista, conduzida a partir de São Paulo. E. Internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situação de diáspora. Gente, para pensar. Eu falo para vocês, alternativa correta, alternativa A. A Frente Negra Brasileira, ela foi fechada porque o Estado Novo a identificou, ela era, na verdade, uma organização política engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. Só você lembrar que na ditadura do Estado Novo, tem muita questão de ditadura do Estado Novo, vocês percebem que a gente está fazendo aí? Só vocês lembrarem que na ditadura do Estado Novo você não tinha direito à liberdade de expressão. E se é uma instituição política engajada na luta por direitos sociais dos negros, ela é fechada porque ela questiona o tipo de governo que o Vargas está fazendo. Instituições políticas que não fossem necessariamente ligadas ao governo Vargas, que não exaltassem o governo Vargas, eram fechadas, eram perseguidas, eram censuradas. Olha só, vamos ver as outras aqui. A B diz que é beneficente. Beneficente não teria problema necessariamente num governo do Estado Novo, tá? Numa ditadura, que diz dedicado ao auxílio dos negros pobres, porque aí você não faria críticas, você não teria necessariamente um pensamento crítico, ou a questão
de instituições de caráter de beneficência, né, não teriam problemas com isso. A C diz que é paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais. Quer dizer que eles pegavam em armas. Não, gente, o próprio texto diz, vamos voltar lá no texto, ó, e vocês olham, ó, união política e social. Olha só, da gente negra nacional para afirmação dos direitos. O texto está falando para a gente qual que é o conceito da Frente Negra Brasileira. Quer dizer, vamos lá, a D, democrático-liberal envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo, que o caráter da Constituição, da Revolução Constitucionalista de 32 é outro. É lutar, né, os paulistas queriam uma elaboração de uma nova Constituição. E a E diz internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situação de diáspora. Não necessariamente também, porque a gente está falando de uma identidade que pertence ao Brasil, não necessariamente internacionalista. É importante o passado? É, mas está falando dessa construção brasileira, dos direitos brasileiros. O próprio texto está falando para a gente, certo? O próprio texto diz que é uma instituição, é uma organização política e social de luta por direitos dos negros no Brasil e foi fechada porque, enquanto organização política, fazia críticas ao governo. Tá? Sabendo o que é uma ditadura, sabendo o que é o Estado Novo, a censura, a perseguição aos opositores, dá para fazer essa questão tranquilamente. Gente, vou ficando por aqui. Foi um grande prazer novamente. Espero que vocês tenham acertado essas duas questões, que reparem que elas foram mais indiretas em relação ao governo Vargas. Não citaram necessariamente Vargas. Nessa última falou Estado Novo, mas é preciso saber o conceito de ditadura, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, enorme prazer mesmo. Grande beijo. Fui!